Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, você, nosso amigo ouvinte, internauta aqui da Rede Mundo Maior, Casas André Luiz, esse local fantástico. Estamos aqui no nosso programa Saúde Plena, todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, ou 16 horas, se você preferir. Meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, sou médico e faço o programa alternado com Joeli Pucci, minha esposa, que é farmacêutica. A minha proposta de trazer aqui para você é fazer uma ponte, sempre trazendo alguns aspectos da saúde, como aspectos da espiritualidade. Situações que eu já estudo há mais de 32 anos, quando tive a grata satisfação de encontrar o Dr. Reinaldo Leite, lá nos idos de 91, 92, e tive uma oportunidade fantástica de ficar com ele todo o tempo, né, 10 anos que fiquei com ele, viajamos muito, ele era um palestrante fantástico, um médium completo. Temos saudades dele, e você, que é do meu tempo, o tempo anterior, lembra dele, e tem uns programas dele ainda que estão gravados por aí. Dr. Reinaldo Leite é um médium completo, que deixou, né, nossa pátria, foi para a pátria espiritual, porque provavelmente estavam precisando dele lá mais do que aqui, né? Mas ele já antecipou muitas coisas que a gente ia viver hoje, ele já falava. E fica aqui a minha demonstração de muita gratidão por essa oportunidade que eu tive de vivenciar com ele muitas experiências. Acho que tem coisas que a gente não fala, né? Que ele não falava, mas depois que ele já está no outro plano, ele tinha uma paranormalidade, ele tinha uma sensibilidade também e um magnetismo fantástico. Não era tão incomum ele entrar numa agência bancária, naquele tempo a gente ia no banco, né? E quando ele entrava na agência bancária, muitas vezes caía o sistema. Caiu o sistema. Hoje cai, né? Mas caiu o sistema. E todo mundo ficava ali aflito. E aí Maria Angélica chegava para ele, Maria Angélica é o espírito que ficava com ele, né? Soror Maria Angélica, uma freira, um espírito altíssimo iluminado, que ficava com ele, né, o tempo todo ali. Ele falava que era o tutor dele, a mãezinha espiritual dele. E ela chegava para ele e falou: senhor, vamos nos retirar. E ele falava: mas irmã, eu preciso pagar as contas aqui. Ele falou: mas vamos nos retirar. Se o senhor ficar aqui, não vai voltar estas questões do banco aqui. Então ele saía e aí voltava. Certa feita, fomos num grupo para a Alemanha. Lá na Alemanha, fomos lá, nos raros momentos que a gente tinha um certo lazer, porque era palestra em cima de palestra, reunião, e fomos caminhar, porque disse que tinha uma praça ali, se não me engano, era em Munique mesmo, onde tinha um tipo de um relógio, né, com os seres lá, saíam e andavam como se fossem aqueles relógios que têm movimentos, tudo. E era, imagina, Alemanha, né, impreterivelmente meio-dia. E aí nós fomos lá, era uma praça grande, lá em cima tinha o relógio, e saíam os mocinhos, menininha, mocinho, andavam tudo automatizado, tal, fazendo som. E aquele dia, chegamos lá, meio-dia, 12h02, 12h05, 12h10, e nada do relógio funcionar. E o pessoal tudo se olhando, né? Aí ele vira, e a gente não via, mas ele vira e fala: vamos embora. Virava as costas e ia embora. Mas doutor, a gente ficou aqui, não veio aqui para ver? Vamos embora. Aí a gente ia caminhando e falou: Maria Angélica disse que o meu magnetismo está impedindo que o relógio lá, o cúcula deles lá, funcione. Tanto que a gente estava saindo da praça e começou a funcionar. Os alemães iam ficar malucos. Certa feita, estávamos numa palestra, eu lembro que foi numa praia, acho que era para lá do lado de Itanhaém, Peruíbe, que a gente ia fazer palestra. Eu ia muito acompanhá-lo depois, durante muitos anos. Estávamos lá, e eu ficava lá dando assessoria para ele. Muitas vezes eu passava slides, né, que naquela época era slides ainda que você montava e aplicava e tal. E ele, de repente, o ventilador começou a se movimentar de modo diferente, começou a queimar, pegar fumaça, e ele
como se não tivesse acontecendo nada. Todo mundo ali, o ventilador parou, começou a dar pau no ventilador. Magnetismo dele. Mas o mais impressionante foi uma vez que nós fomos para Brasília. Fui para Brasília com ele, e ele ia fazer uma conferência lá no sábado à noite, uma coisa assim. E chegamos lá no sábado pela manhã. Chegamos lá e fomos lá. O pessoal vinha buscar a gente e tal, e levar para o hotel. Durante o translado, digamos, do aeroporto para o hotel, o rapaz estava dizendo que ali estava muito seco, estava uma secura há muitos meses, não chovia em Brasília, o tempo estava muito ressecado e tal. E ele falou, quem sabe pode chover ainda hoje, né? Quem sabe chove. Eu escutei aquilo e falei, como assim? Faz meses. Ele fala que pode chover hoje. Mas tudo bem. Ele ia para o quarto, eu ia para o outro quarto, ali ficava estudando, ficava vendo televisão, né? Com a minha imaturidade, mas tudo bem. Daqui a pouco, a gente chegou lá no hotel, acho que 10, 11 horas da manhã, umas 3, 4 horas da tarde, caiu uma tempestade, como a gente brinca, era um pé d'água, que chegou a inundar, mostrava na televisão, algumas ruas meio inundadas. Eu falei, como assim? Eu vi, não tinha uma nuvem no céu. Ele fala, quem sabe pode ser que chova hoje. E eu, antes de começar a palestra, lá no hotel, eu falei, doutor Venusoto, ele me conta, que negócio é esse? O senhor, por favor, não me deixe. Como assim? Não tinha uma nuvem, 4 meses que não chove. O senhor fala que pode chover e cai uma tempestade aqui? Como assim? Aí ele falou, né? Ele falou assim, então, Rubens, vieram 2 visitas internacionais aqui muito densas. Acho que era um papa que tinha ido e o presidente dos Estados Unidos. E a psicosfera, você sabe o que é a psicosfera, né? O campo vibratório estava muito pesado da cidade e não deixava chover. E aí ele falou, eu entendi assim, né? Os anjos da guarda, os mentores da cidade, junto com a equipe espiritual do Dr. Reinaldo, utilizaram o magnetismo dele para fazer chover. Escuta o que eu estou falando, para fazer chover. Para mim, ficou claro. Imagina, não. Foi 4 meses, ele fala, quem sabe chove hoje, começa a chover, limpou a cidade, né? Lavou a cidade. Por quê? Porque usou o magnetismo dele. Então, era assim, a convivência com ele foi uma das coisas mais espetaculares que eu tive na minha vida. Ele me ensinou a me vestir, a falar, a ser educado, né? Eu era muito bronco. E eu peço perdão para ele mentalmente, de vez em quando, as minhas bronquice na época, imagina, jovem, bronco, sagitariano, com ele também era sagitariano, nisso a gente se entendia. Mas foi uma experiência de vida fantástica, né? Era muito interessante, porque ele fazia conferências, palestras, e depois ele dava atendimentos, né? Ele atendia as pessoas, psicografava, vendia o livro, autorizava o livro, assinava o livro e tal, e fazia aquela fila, né? E eu ficava ali de lado, a gente ficava dando suporte para ele, né? E ele era incansável, né? Impressionante, incansável. E aí a gente via, as pessoas chegavam lá, assim, com pesares, né? Chegavam com dificuldades, com questões, e ele começava a falar de uma maneira que ele falava o que estava acontecendo com a pessoa, quem estava na casa dela, o que acontecia, por que isso aquilo acontecia. Mas impressionante. E era um atrás do outro. Ele falava coisas e as pessoas saíam ali. E era interessante, porque tinham pessoas que eram repetitivas, daí mesma coisa. E falei, ele tinha uma paciência, porque ele já tinha explicado, ele já tinha orientado, ele já tinha instruído o que tinha que fazer. E a pessoa não fazia. Aí eu falei, então vamos orar. Quando ele falava, vamos orar, ele falava, esse aí não vai ter jeito mesmo. Não dá para fazer mais nada. Sabe, até os espíritos lavavam as mãos. Vamos orar, era complicado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quando a gente escutava, vamos orar, eu falei, e aí complicou. Era fantástico. Ele tinha... E na rádio, então? Na rádio, a gente fez um programa na rádio durante muitos anos. Chegávamos a fazer todos os dias. E ele recebia telefonema, lá, a gente recebia atendia o público, o telefone, falava, papapá. E aí ele falava, eu estou vendo na tua casa, eu estou vendo na tua casa agora. Ele fazia dupla vista. Ou ele se desdobrava, né, ou dupla vista, olhava a casa da pessoa, estou vendo na tua casa assim, ó, tira esse vaso aí que você ganhou,
Mas como assim? Quer dizer, era espetacular. Era espetacular. E as nossas conversas? Ele era muito. Ele ia conversando. Eu lembro passagens, por exemplo, a gente estava indo para fazer uma palestra no interior. Então íamos em 2, 3, às vezes, estava no carro no final de semana, e passeando ali, tinha um sol, né? Ia caminhando na estrada. E aí a gente contava, né? Contava algum caso para ele. Doutor Renato, eu atendi um caso agora, foi assim, 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 e ele parava, ele fazia aquele olhar, como se ele já tivesse, né, descendo a ficha corrida da pessoa. Era muito legal. Descia a ficha corrida da pessoa. E aí, ele, de vez em quando, ele começava a espirrar. Ele começava a espirrar. Eu falei, doutor, o senhor está espirrando? Não tá. Ah, acho que ficou uma gripe. Como gripe? Nós estamos dentro do carro. O carro, como gripe? Né? Como gripe? Não é. Lógico que não é. Aí depois ele falava, não, é o campo vibratório. Ele entrava na faixa da pessoa que a gente falava, e como ele entrava na faixa, tinha campos densos, pesados. E ele espirrava. Né? É como se fosse uma alergia vibratória. Eu aprendi que tem pessoas que têm alergia vibratória. Hoje em dia, às vezes, eu estou conversando com alguém, alguma coisa, ou falando de um caso, eu começo a espirrar. Falo, opa, entrei na faixa, não com o jeito que ele entrava, né? Mas entrei na faixa. Hoje eu descobri que eu entrei na faixa, que não devia ter entrado. Começo a espirrar. Então, fica a dica aí. Será que espirrar também pode ser mediúnico? Olha só. Pode ser. Então, assim, muitos casos, né, que era impressionante. E era o nosso grupo que dava apoio para ele, para Altos. Ele ajudava muito. Nossa, ele decodificava coisas. Impressionante o nível de humildade que ele tinha nesse sentido. E de ajudar as pessoas. Né? Então, ele tirava dele mesmo para ajudar as pessoas. Isso não foi bem entendido por algumas pessoas e situações, dele tirar dele mesmo. Então, fica aqui o meu pequeno tributo de gratidão e de saudade, né, desse ser fantástico, né, que a gente sabe que ele agora está do outro lado. Provavelmente ele vê a gente, né, que a gente não vê ele, então a gente fica lembrando, né, mas até hoje tem gente que fala, nossa, aquelas conferências que ele falava, aquelas palestras que ele falava. Eu, particularmente, passei por uma situação muito difícil na época lá. E era muito interessante porque eu me sentia meio abandonado, para ser sincero. E eu lembro que eu fui numa palestra, eu estava procurando ajuda por questões emocionais minhas, que não podia fazer. E aí ele sabia muito mais que eu tinha que passar por aquela experiência. Era uma prova minha. Eu tinha que passar por aquilo. E ele sabia que eu ia passar. Ele falou, no futuro você vai ver que isso não é nada. Mas não importa, eu estava doente. E eu fui procurar ajuda num outro local. E no meio de uma palestra, eu acho que ele não podia falar diretamente para mim, né? Ele não podia falar, Rubens, isso. Não podia. Não pode passar cola. Né? Você tem uma prova do teu filho, você vai passar cola? Ele não podia passar cola. Mas ele passou uma colinha para mim. Por quê? Eu ali, muito aflito, ansioso pelas questões que eu estava resolvendo, e ele, fala no meio da palestra, ele citou aquele grupo que eu tinha de procurar, como se eu tivesse conversado com aquele grupo. Eu falei, nossa, ninguém sabe que eu estou indo num outro grupo buscar ajuda. Então, ele sabe, claro que ele sabia. Então, fica aqui. É difícil a gente não se emocionar. Me desculpem, mas eu acho que tudo bem se emocionar. Vamos tomar um cappuccino funcional? Cappuccino funcional, leite de coco em pó, cacau e café. Cappuccino funcional. Emendando no assunto de hoje, eu quero falar de imunidade do físico ao espiritual. Nós temos um conceito muito equivocado. Na época de Pasteur era um médico que desconfiava que o pus, as secreções, tinha alguma coisa ali. Desconfiava. Naquela época não se conhecia nada. Ele pegava os microscópios dele lá e ficava fuçando. Ele era o maluco do microscópio. Na mesma época, tinha um outro médico chamado Dr. Béchamp. Os dois concorriam mais ou menos na mesma época para estudar a questão das infecções, da imunidade. Pasteur, então, levantou uma hipótese que é trazida até hoje, que é equivocada, mas até hoje essa é a hipótese que funciona da imunidade, onde ele dizia,
Quando você pega uma infecção, você pega a infecção. O vírus vem e entra no teu corpo, a bactéria vem e entra no teu corpo, o fungo vem, entra no teu corpo, e você, então, se infecciona. É o que a gente aprendeu com essa pandemia, tudo bem. Bechamp dizia, não é assim que funciona. Não é porque você pegou um vírus que você vai ter a gripe. É como o seu corpo está que você vai pegar a gripe ou não. Aí começa a ficar interessante. Porque isso o Bechamp chamou de terreno biológico. Então, eu quero falar para vocês: terreno biológico, terreno mental, terreno emocional, terreno espiritual. Você vai entender. Digamos que você tenha um pedaço de terra lá, já que falamos, em Itanhaém. Lá, um pedaço de terra lá em Itanhaém. E você ganhou de um amigo seu sementes de um café colombiano, que diz que é o melhor café que tem. É fantástico esse café. Então, ele te deu uma preciosidade, essa semente desse café. E você foi e plantou lá no teu terreninho, lá na casinha que você tem um terreninho, você plantou lá, na Itanhaém. Não vingou, não cresceu. Se cresceu uma mudinha, morreu logo, não vingou. E você falou, eu acho que ele estava equivocado. Esse meu amigo, ele é estudioso disso, ele falou que essa semente é a melhor que tem. Como assim? Não cresceu. Ele vou falar com ele. Aí, para falar com ele, falei, escuta, você me deu semente falsa. Falei, como uma semente falsa? Eu conheço. Aí plantei e não cresceu. Aí o teu amigo fala, escuta, aonde você plantou? Falou, mas como assim? Interessa onde eu plantei? Claro que interessa. Porque a semente vai crescer em terreno apropriado. Aonde você plantou? Plantei lá na praia. Falei, não. A condição do terreno arenoso da praia não nasce café. Lá nasce banana. Nasce outras coisas. Café não nasce. Mas como assim? A semente não era boa? A semente pode ser ótima. Mas se o terreno, presta atenção, se o terreno não for adequado, você não cresce. A semente não tem como crescer. Então, a gente começa a entender que o terreno é mais importante que a semente. Vamos explicar agora. O terreno é o corpo físico. A semente é o vírus. Então, você tem numa família 4 irmãos, 4 crianças. 2 pegam hepatite, que é viral. Hepatite tipo A, muito comum na infância. 2 não pegam. Ué, mas se é o vírus que causa hepatite, por que os 4 não pegaram? A imunidade. E o que quer dizer imunidade? Imunidade quer dizer isso. Quer dizer que o terreno, o corpo, não deu condições para crescer a semente e o vírus. Vou repetir. O terreno, corpo, não deu condições para crescer a semente, o vírus. Por isso que ficou uma confusão muito grande. Algumas pessoas pegavam, outras pessoas não pegavam da mesma família. Como é que eu encontrei a pessoa? O terreno, o corpo, o terreno biológico é 25%, 25%. O terreno biológico tem que dar condições para o vírus crescer. Rubens, então eu tenho que tratar o vírus ou o terreno? Tire a conclusão. Tire a conclusão. Porque se eu não tenho como evitar que a semente vai cair no terreno, eu não tenho que tratar a semente. Eu tenho que tratar o corpo. Então, por exemplo, na pandemia, ficou muito claro, que ninguém deu atenção para tratar o terreno, o corpo. As pessoas deram atenção para tratar, evitar a semente. Isso era quase impossível. Quase impossível. Todo mundo viu. E por que algumas pessoas pegaram fortemente, outras não? Então, tem o terreno biológico primeiro, que é o sistema imunológico, aí vem o sistema imunológico comum, normal. Então, por exemplo, quem tinha um terreno, um corpo biologicamente forte, com nutrientes, com exercício, com dieta, falando com parte física só, tá? Com vitaminas, vitamina D, principalmente, pegou
um covidzinho, babungo aí, um pouquinho, uma gripezinha, que era gripezinha. Quem estava com terreno biológico ruim, pegou mais forte. Para ter um exemplo, a vitamina D, quando estava abaixo de 20, o terreno estava super fértil para o vírus crescer. Tanto que muita gente morreu. Um dos indícios foi por causa da vitamina D muito baixa. Quem tinha 35, 40, pegava forte. Quem tinha 60, 70, não pegava. Nem internava. Então, agora você começa a entender uma série de coisas ao longo da tua vida. Por que a pessoa pegou e eu peguei? Eu estava do mesmo lado, nós fomos no mesmo lugar, ele ficou doente, eu fiquei, não ficou? Terreno biológico. Terreno biológico é alimentação. Por que eu estou assim meio rocão? Porque eu comi um glúten. Não teve jeito. Fui numa festa de aniversário de um grande amigo meu e não teve jeito. Eu ficava muito chato. Eu comi o glúten ali, como estou acostumado. Isso inflamou meu corpo. E aí o corpo está expurgando. Um muco, né? Porque quando você come glúten, ele pode formar muco. Então, forma muco, tudo bem, inflama. Ah, mas a gripe não, não é gripe, não é nada, é inflamação, intoxicação pelo glúten. Para mim, isso é muito comum. Então, tem vitamina D, que você precisa tomar em doses altas, magnésio, você precisa tomar, vitamina C, você precisa ter também, complexo B, coisas básicas, né? Magnésio, como eu falei, para você ter uma boa estrutura corporal. O corpo mais forte, a gente pode entender que a imunidade é um exército. Mais modo de falar. O exército está aí, entrou bandido, já sai na paulada, já mata logo, já elimina. Então, a gente precisa ficar muito atento com essa imunidade, porque, se, por exemplo, eu falei hoje, numa consulta, se eu estou brigando com o glúten, se eu estou brigando com o leite, ou com outras coisas, eu já estou gastando a minha defesa imunológica com isso. Se vier um outro inimigo, aí são dois inimigos. Aí é complicado. Desse jeito que eu estou, eu posso pegar um vírus e pode me virar uma gripe. Mas eu já estou me cuidando para não acontecer isso. Então, importante, terreno biológico. Então, Béchamp dizia, o terreno é mais importante. E Pasteur falava, não, o vírus é mais importante. Eles brigaram, no final da vida, Pasteur falou, Béchamp, você tem razão. Só que aí, presta atenção, o sistema já tinha visto que era muito melhor, economicamente, a teoria de Pasteur. Porque aí você fica fazendo antiviral, antibiótico, anti-inflamatório, você fica tratando o que vem e não trata o corpo. Quem trata o corpo, quem trata o terreno, praticamente fica imune. Porque muitos pacientes meus que eu vinha tratando não pegaram. Porque já vinha se tratando, já vinha fazendo dieta, já vinha se cuidando. O vírus batia e não entrava, não cresce. Lembra da semente de café lá em Itanhaém? Não cresce. Terreno biológico, primeiro. Terreno emocional. Rubens, tem isso também? Claro que tem. Eu posso te dizer que muita gente pegou o Covid e pega outros vírus. Porque fizeram um tipo de, como é que eu vou explicar aqui? Divulgação da pandemia para que as pessoas emocionalmente tivessem um terreno apropriado para o vírus crescer. Vou repetir. Fizeram um tipo de divulgação para as pessoas no terreno emocional deixarem o terreno propício para o vírus crescer. Então, mesmo quem tinha um terreno biológico estruturado, se o terreno emocional descompensasse muito, que isso é uma composição, se o terreno emocional descompensasse muito, acabava pegando o vírus. E qual foi a principal situação para deixar as pessoas com o terreno apropriado para pegar o vírus? Tem uma palavra, você sabe, que é assim, é uma das piores emoções que existe para deixar o nosso terreno emocional propício para se infeccionar. Medo. Medo. O medo faz com que o terreno fique propício a deixar entrar doenças. Olha que interessante. Vocês estão fazendo a ponte?
Então, muito falou medo, que é o medo, que não tem jeito, não tem jeito. E a gente falava, não é bem assim. Mas quem falava que não era assim, tomava paulada. Então, o medo causou muitas coisas. Como o medo fez muita gente tomar o preventivo, que também não é tudo isso. Então, isso é uma outra conversa, não quero abrir aqui, mas vai pesquisar esse tal do preventivo aí, ele não é bem isso, não. Infelizmente, ainda vai ter coisas que a gente vai ter que ver aqui. Terreno emocional, cuidado com medo, ansiedade. Eu, por exemplo, desenvolvi um treinamento de ansiedade. Um treinamento de ansiedade, quando eu classifico a ansiedade em 3 níveis. A ansiedade química, a ansiedade psicológica e a ansiedade magnética ou vibracional, ou espiritual. Tem 3 tipos. Se você quiser tratar a ansiedade, você precisa tratar esses 3. Eu desenvolvi um treinamento. Se você tem interesse em treinamento, entre em contato com a minha equipe, que eles vão te falar como que você pode fazer esse treinamento. As pessoas que fazem esse treinamento equivalem a muitos anos de terapia. Porque ali eu falo coisas que não são vistas de uma forma globalizada, ou a pessoa vê só o médico, ou só o psicólogo, ou só o padrão espiritual. Eu juntei os 3 lá, de uma forma didática, não religiosa, que você pode fazer esse treinamento. Treinamento que eu chamo de onda do bem, de ansiedade. Então, ansiedade é medo, de um certo aspecto, que abre campos para o terreno emocional ficar fragilizado e você poder pegar doenças. Terreno mental. O terreno mental é o terreno das ideias, os padrões mentais. Só que os padrões mentais trazem dificuldades, trazem problemas. Por quê? Porque são padrões de verdades equivocadas. Então, você passou por uma experiência, você registrou essa experiência, essa experiência ficou guardada para você, e aquela é a verdade que você viu, principalmente se você tem de 0 a 4 anos, 0 a 4, 6 anos. Tudo que você viu ali, você estava em ondas muito baixas cerebrais. O teu cérebro não tinha um sistema de proteção. Palavra era verdade. Tem coisas que a gente ouviu na infância que não eram verdades, mas caíram como verdades absolutas. A gente chama de padrões de crenças. Então, se você tem um padrão de crença, o teu terreno mental está propício para receber outros tipos de vírus mentais, né? Ou ideias que vão te deixar, por exemplo. Então, vamos lá. Questão da prosperidade e da escassez. Se você ouviu coisas, por exemplo, que no Evangelho está escrito, e de forma equivocada, que Jesus condenou o jovem rico. Ele condenou o jovem rico não porque ele era rico, porque ele era apegado ao dinheiro. Não porque era rico. Jesus nunca condenou. Tanto que depois em Cafarnaum, ele foi na casa do milionário da época, que era cobrador de imposto, imagina. E ele mesmo falou, neste dia entra a luz aqui, o perdão na tua casa. O cara milionário foi lá, porque ele foi lá falar com Jesus, e Jesus falou, o que eu faço? Ajuda os pobres, ele começou a ajudar. E Jesus, quando podia, ia na casa de Zaqueu, se não me engano, se eu estiver equivocado. Então, pera um pouquinho, como é que ele condena a riqueza do pobre e depois ele vai na casa do milionário lá da época, que era cobrador de imposto, que era tudo de mal, entre aspas. Jesus nunca condenou a riqueza, mas de forma equivocada, muitas vezes a religião interpreta isso. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí tem uma metáfora por trás. Camelo, antigamente as cidades eram todas muradas, né? Porque em Mexia tinha guerra lá, murada. E então eles tinham uma porta que era pequena. Era porta pequena, quando eu ficava ali para pôr a madeira, para fechar, quando podia problema, de noite e tal. Então o camelo, para entrar na cidade, tinha que tirar as malas de cima do camelo e ele tinha que se abaixar para passar pela agulha, que era a porta, chamada agulha. Não é agulha de costura, não, é agulha. Então, olha a metáfora por trás. O camelo, para passar ali, ele tem que tirar as coisas, quer dizer, desapega das coisas materiais e se rebaixa, se ajoelha e passa. Olha a metáfora. Aí o pessoal fala, como é que um camelo vai entrar na agulha de costura? Equívoco, mas se você escutou isso,
numa reunião de evangelho, ou não sei o quê, sobre quem não soube explicar, ficou guardado que eu não posso ter dinheiro. Porque os ricos não vão para o céu. Ou, né, para a gente não espírita, os ricos não vão para o nosso lar, vão para o umbral. Equivocado? Imagina. Quer dizer que os pobres vão tudo para o nosso lar. Tá bom. Então não tem nada a ver. Jesus deixou claro nessas condições do jovem rico e do Zaqueu. Os dois eram ricos, um era pegado, o outro não. E ele, numa boa. E foi lá e falou, o perdão entrou nesse momento na sua casa. Claro, o Zaqueu se abriu para isso aí. E, então, terrenos mentais, terreno mental é um terreno do conjunto de ideias, de crenças e padrões que você vive, que faz você viver a situação que você vive hoje que você não queria. Mas isso são padrões. Padrões de verdades, padrões organizacionais do teu inconsciente, que está fazendo você viver isso que você está vivendo. Você quer mudar a tua vida? Tem que mudar padrões e crenças. Para isso, a gente também tem um treinamento, né? E aqui tem muita gente fazendo isso aí. É um outro treinamento que chama ECFé, Método de Conexão com o Futuro Extraordinário. Mas isso é outra coisa, só para você saber que existem técnicas para você mudar esse tipo de padrões mentais, que são chamados crenças. Então, é importante. Quando você quer saber uma crença, você fala, por que você faz tal coisa? Por que tanto? Então, por exemplo, por que você não é próspero? Porque o rico não entra no céu. Opa, padrão de crença. Né? Então, por que fulano de tal não é mais espiritualizado? Porque é judeu. Opa. Então, precisa tomar cuidado, quando você faz uma resposta do porquê, você pode estar trazendo um padrão de crença. O padrão de crença é o terreno, lembra o terreno biológico, o terreno emocional, o terreno mental. E vai entrar no terreno mental de acordo com a preparação. Quer dizer, que tipo de semente entra aí? Que tipo de histórias você absorve e leva para a tua vida? Que são sementes, histórias, situações. Então, cuidado com as histórias que você traz para você. Reavalia o teu terreno mental, fortalece o teu terreno mental. Do mesmo jeito que o emocional, você precisa trabalhar medos, trabalhar sistemas de ansiedade, você também precisa identificar e ampliar esses padrões de crenças limitantes, que fazem com que cresça no teu terreno só aquilo que você deseja, ou que você pode. Terreno biológico, emocional, mental, terreno espiritual. Qual é o teu terreno espiritual? E aí a gente pode abrir e escancarar aqui, né? Quer dizer que, então, eu tenho uma possibilidade de ser influenciado? Tem. Kardec já falou isso aí claramente quando ele perguntou para os espíritos. Eu não lembro a pergunta, porque eu não consigo guardar essa pergunta. O doutor Reinaldo guardava as perguntas todas. A pergunta 300 e alguma coisa. Os espíritos interferem no nosso pensamento? Muito mais do que vocês supõem. Aliás, frequentemente são eles que nos dirigem. Então, por que algumas pessoas aceitam ideias e outras não? A pessoa está lá, eu acho que você devia se matar, você não merece, a pessoa vai para o suicídio. Ele aceitou a ideia. O terreno espiritual dessa pessoa estava propício para permitir que a semente de uma interferência negativa acionasse e crescesse alguma coisa dentro dele. Olha que interessante. Então, qual é o teu terreno espiritual? Quais são os padrões que você vive? Quais são as frequências que você vive? Que vibrações, lugares, pessoas, situações que você vivencia? Porque se você, por exemplo, entra em sites, eu vou abrir o jogo, entra em sites pornográficos aqui, você está criando um campo, um terreno espiritual muito ruim. Mas, Rubens, é só um site, não tem jeito, isso aqui é uma janela. Isso aqui é uma janela. Você está numa janela, em frente a uma avenida, passa caminhão, ônibus, cheio de poluição lá. Você abre a janela, entra aquela fumaça. Você deixa aberta? Não, você fecha. Isso aqui é janela. Você chama em Windows, né? Janela. Isso aqui precisa tomar cuidado com o que você vê. O celular precisa tomar cuidado com o que você vê. Porque você pode permitir que entre e aí o teu terreno espiritual vai estar propício. Ou você acha que quando você entra num desses sites, ou pornográfico, ou outras coisas, você não atrai, olha o que eu estou falando, sementes, entidades ou situações, vibrações, daquele mesmo padrão, que aí você fala a mesma frequência. Então eu preciso cuidar do meu terreno espiritual. O que eu falo,
o que eu penso, o que eu sinto, cria o campo espiritual. Esse campo espiritual, se ele estiver propício às sementes espirituais entrarem e deixarem crescer, você vai estar submetido a ordens, entre aspas, ou como eu gosto de falar, hackers espirituais, que vão interferir no teu sistema, que entrou, porque o teu sistema, o teu terreno espiritual estava propício. E quando você menos percebe, você já está sob uma influência. E eu vou te perguntar, quem não está sob influência? Aí a semente vai vir para todo mundo. Alguns o terreno vai deixar crescer, outros não. Tem como evitar a semente? Não tem. Você pode ter várias proteções, mas o importante é que você tenha o terreno protegido. O terreno espiritual, e aí é como você vibra, o que você pensa. Se você vibra na raiva, você cria, além do terreno emocional, você cria um terreno espiritual muito propício para vir mais raiva, mais ódio. E aí entra o perdão, né? Porque o perdão é assim, imagina ter erva daninha no teu terreno, impedindo que você possa plantar algumas coisas. O perdão faz parte de você tirar as ervas daninhas. E quantas ervas daninhas você tem no teu terreno espiritual e no emocional? Quantas? Quantas pessoas? Por isso que o Cristo falou várias vezes, perdoe. 7 vezes 70. 7 vezes 70, cada mágoa, cada coisa que te fizeram. Por que ele falou tão enfaticamente? Por que várias vezes os apóstolos contaram? Porque é tirar a erva daninha do terreno espiritual. Erva daninha não deixa você plantar outras coisas. As ervas daninhas ficam lá, atrapalhando o plantio, roubando a energia das plantas que você coloca. Então você precisa tirar as ervas daninhas. Você quer ter uma boa plantação espiritual? Tira as ervas. Uma das primeiras coisas é perdoar. E perdoar não é simplesmente, eu perdoo. Não. Então tem 3 tipos de perdão. As pessoas que não perdoam, carregam mesmo as ervas daninhas e fica lá naquele padrão de frequência. As pessoas que perdoam, mas têm dificuldade de lidar com aquilo. Perdoa, mas tem dificuldade de lidar com aquilo. Porque fica mágoa. Né? E o terceiro, não, nem perdoam. Então, os que não perdoam, as que perdoam e as que nem perdoam. Como, Rubens? Como nem perdoa? Não, nem perdoa. Mas por quê? Por que ele vai perdoar? Porque, voltando aos terrenos, tá? Se eu tenho um terreno emocional, um terreno mental, um terreno espiritual estruturado, quando vem a semente da mágoa, do insulto, vem uma semente. Concordo? Uma semente. Quando vem a semente, ela simplesmente não entra. Não entra. Se a semente não entra, não cresce. Se não cresce, não tem mágoa. Se não cresce, não tem mágoa. Percebe? Então, a gente tem essa convicção de que você precisa fazer um trabalho, nós precisamos fazer um trabalho conosco, nesses 4 níveis. Então, cuide do corpo. Cuidar do corpo e do espírito, está no Evangelho. Se alimente melhor, tire leite, açúcar, glúten. Tome nutrientes, vitaminas, minerais, procure aí suplementações. Terreno emocional, libere o perdão. O perdão é uma questão de inteligência. Eu estou carregando a erva daninha. A pessoa jogou a semente, mas quem está com a erva daninha no terreno é quem está magoado. Então, arrume maneiras de você sair disso. Mental, descubra suas crenças, seus padrões de verdades que são mentiras. Verdades que são mentiras. Porque você absorveu um pequeno trecho, um pequeno pedacinho da realidade, absorveu e guardou. Mentira. E o terreno espiritual. Olha com quem você fala. Quando você fala de alguém, presta atenção. Nós estamos ligados pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o mar. Nós estamos dentro desse mar. Esse mar, nos ligamos a todos. Quando você fala de alguém, este mar sintoniza a pessoa. Então, por exemplo, dá vontade de falar mal de alguns políticos. Mas se você falar mal dos políticos, você sintoniza um político. É na turma que anda com ele. Que turma, Rubens, espiritual?
Aí você pode receber downloads dessa turma. Então, evite falar mal de qualquer pessoa. Evite falar, mas se você não tem o que falar de bem, evite. Não fale nada. Porque aí você vai sintonizar. Isto vai criar no teu terreno espiritual possibilidades de a pessoa mandar sementes para você. Mandar energias frequenciais que vão te contaminar. Então, eu não falo mal de ninguém. Quando começa a falar, eu prefiro ficar quieto, tal. Eu não falo o nome da pessoa, tá? Temos um problema aí, mas tudo bem. Às vezes a pessoa estava obsidiada, como diz o Evangelho, tal. Sai fora. Porque a hora que você fala mal, entre aspas, você está sintonizando. E aí o teu terreno espiritual, que é muito maior, o nosso terreno espiritual, nosso campo áurico, não importa o nome que você quer dar, é 10 vezes maior. Pega o teu corpo físico, imagina 10 vezes maior. Imagina no metrô como deve ser a confusão. O metrô é todo mundo misturado lá. Meu Deus, tem gente que passa mal. Ixi, é muito comum. Eu estou passando mal, por quê? Eu fui não sei aonde. Foi lá, se contaminou no terreno espiritual. No campo áurico. Você tem que fazer a limpeza no campo áurico. Por isso que o passe, a meditação, a oração, vai limpando. Precisa limpar. Uma coisa que eu não vejo, bactéria você também não vê. Tem que lavar a mão para comer. O hospital tem que lavar a mão para fazer cirurgia. Acorda. Então, nós temos que ter a inteligência, hoje em dia, que chamamos de inteligência espiritual, sabemos dos vários terrenos. Tem o terreno, então, biológico, você entendeu? O emocional, o mental e o terreno espiritual. Cuidado com o que você entra na internet, com o programa de televisão, com as coisas que você vê, cuidado. Estas coisas vão contaminar, vão deixar o teu terreno espiritual mais enfraquecido, mais propício para que você possa receber sementes espirituais negativas e que vão crescer no teu sistema. Entendeu? Então você precisa o quê? Ficar esperto, ficar esperta, para não permitir que haja, entre aspas, frequências que vão contaminar o teu terreno, propiciando que ele fique apropriado para receber o vírus. O vírus mental. O que a gente chama hoje de vírus. Tem os vírus astrais, né? A gente sabe que tem os vírus astrais. Se você pegar, então, o que eu falei do terreno biológico do corpo, do vírus, tal, da hepatite, etc. e tal, você vai entender que o vírus astral é a mesma coisa. O que entra o vírus astral em algumas pessoas e outras não? Algumas pessoas fica mais perturbada espiritualmente, outras não. Porque o terreno, quando for terreno, agora você sabe, terreno espiritual, ele está fortalecido, está nutrido, está protegido. A oração, a meditação, o evangelho no lar, limpa os terrenos, e cada vez você vai ficar menos propício a pegar infecções espirituais. Por que não? É uma metáfora que cabe excelentemente. Se você está gostando, nós temos aí o nosso canal de contato, que você pode entrar em contato conosco, mandar tua pergunta, tua dúvida, tua sugestão, para a gente trazer para você aqui alguma coisa, eu e a Joeli. Estamos alternando aqui, porque nós temos uma vida bem corrida, graças a Deus. Então, nós alternamos as gravações. Numa semana eu que falo, outra semana ela que fala. Mas estamos juntos nesse programa e estamos muito felizes por estarmos novamente na Rede Boa Nova, agora com a Nova FM, com todo o sistema da TV Mundo Maior, tudo mais. Estamos, etc, etc. Tudo isso aí que você sabe. Então, gostou, para o pessoal do sistema não tirar a gente, né? Porque de repente fala, ninguém assiste eles lá. Eles ficam falando para ninguém. Então, vamos tirar eles. Aí, como a gente gosta muito de estar aqui com vocês, então, por favor, dê aí um feedback. Veja se você achou interessante, dê um like e participe também do Clube Amigos da Boa Nova, porque é um clube, eu brinco, né? Clube Amigos da Boa Nova, quando você desencarnar em nosso lar, você tem a carteirinha. Vai ter as águas sulfurosas lá para limpar mais rápido o perispírito. Você vai com a carteirinha. Só aqui, o Clube Amigos da Boa Nova, eu tenho a carteirinha aqui, aí você entra direto. Se não tem a carteirinha, você tem que fazer o cadastro, exame médico. Não, com essa carteirinha você vai direto para as águas sulfurosas do nosso lar. Estou vendendo terreno no céu, né? Espero que a espiritualidade entenda que é só uma metáfora, brincadeira, para você poder falar, bom, pelo menos eu fiz um bem, né? Quem sabe esse bem pode ajudar mais pessoas, com certeza, porque nós somos um sistema totalmente filantrópico, sem fim lucrativo,
Todos nós trabalhamos voluntariamente, ninguém recebe nada aqui. Muitas vezes te paga para trabalhar aqui. Mas essa é a proposta. Uma proposta de levar, como disse o nosso Chico, que um dia o evangelho iria pelos telhados. Ele falou, legal, né? Pelos telhados. Como pelo telhado? Papai Noel vai levar? Não, pelas ondas do rádio, pelas ondas da TV, agora pelas ondas da internet, pelas ondas do YouTube. Tudo bem? Fiquei muito feliz de fazer esse programa com vocês. Fiquei muito contente e aguardo aí um feedback, um Malbec, o Malbec lembrou cigarro, um feedback positivo ou negativo, que a gente possa ser útil e possa trazer para você sempre uma informação que possa ser útil para que você possa trabalhar melhor a tua vida. Muito obrigado, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Fique firme aí com todos os programadores aqui da rádio e da TV, que são pessoas fantásticas, trazendo muita coisa de luz, de melhora de equilíbrio. Tá bom? Fique com Deus e muito obrigado. Você acompanhou Saúde Plena.